Porque não é, muitas vezes a gente vai desabafar com amigo, comunidade, aquela coisa toda, mas o trabalho do profissional, e eu defendo aqui sim, o psicanalista, estou sobre essa bandeira, o terapeuta metafísico, o psicólogo, que muitas vezes passa por muito preconceito, o psiquiatra, então, que muitas vezes as pessoas acham que não é necessário, que é coisa de louco, não vou tomar remédio. O estar medicamentado, né? O passar pelo psiquiatra é regular aquilo do que estamos falando, a química do corpo que foi bagunçada por dores, sentimentos e traumas. Eu tenho algumas clientes que ainda vivem o trauma, aquele trauma, sabe? Aquele bem famoso. Mamãe me traumatizou porque mamãe não conseguiu me dar X, Y, Z. Papai foi um grande cruel, porque aquilo tudo não tô menosprezando, quero deixar muito claro aqui. E aí eu faço uma pergunta muito clara. Tá, mas você tá com quantos anos? 39 anos. Até hoje, você ainda não tinha conseguido buscar ajuda para isso? E eu trago muito um conceito, né? Porque eu estudo de tudo, né? Eu sou esse geminiano louco, maluco, que adoro entender, adoro estudar. E depois que entrei por amor nessa profissão, eu busco de tudo. Se ainda tá nesse trauma com pai e mamãe, se ainda tá nessa dor, vamos fazer aquele movimento que está nas escrituras, gosto de falar disso, mas também está na constelação. Honra teu pai e tua mãe. E o que é essa questão de honrar papai e mamãe para sair desse trauma? Nós, quando somos aqui concebidos, né, lá no ato sexual de papai e mamãe, todo mundo sabe que papai e mamãe tiveram um ato sexual pra gente estar aqui, né? Se não sabe, eu tô contando agora, tá bom? Você precisa de um óvulo e de um espermatozoide. A gente está falando de um ser que é composto de duas partes, masculino e feminino. Eu preciso de 50% de cada um, senão eu não existo. Eu venho para dentro de mamãe o útero, que é o que vai fazer essa junção, vai ali moldar, né, o corpo humano, mas eu preciso de 50% de papai e 50% de mamãe. Eu preciso honrar isso. E aí eu preciso entender uma coisa. E Anderson, olha, quanto mais eu terapeutizo, cara, e essa sensação que me dá, né? O quanto nós não conhecemos a história dos nossos pais. Porque teu pai, a tua mãe, para ser o que eles foram, eles também aprenderam. Isso veio de algum lugar. Então eu gosto muito de um livro, não vou lembrar o autor agora, que fala de constelação sistêmica, que fala, né, de psicogenealogia, que o título é Não Começou com Você. E realmente não começou. Mas nós somos aí condicionados entre eras, gerações, a estar trazendo, né? É bem essa fala mesmo, é bem a redundância. A gente vai trazendo aquilo que os nossos bisavós, os nossos avós, todos que vieram antes dos nossos pais, passaram para os nossos pais. E muita gente ainda está replicando dessas dores, desses sentimentos, dessas coisas que lá atrás eles não conseguiram tratar. Mas espera aí, estamos numa era em que a gente precisa quebrar esse ciclo, quebrar esse como que eu posso chamar isso? Esse vício de estar repetindo aquilo que as gerações anteriores repetiram, em dor e sofrimento. E muita gente esquece disso e está na hora da gente começar a lembrar. Por quê? Porque isso cria um ciclo de autossabotagem dentro da gente. E se você parar para pensar, eu quero que você pense muito nessa fala e olha que gostoso aí que você vai falar. Nós vivemos o tempo inteiro nos autossabotando. Tem coisa aí dentro da gente que não foi tratada, que não foi ressignificada e que sempre que você vai tomar uma decisão na vida é aquela dor que criou um trauma, que criou um vício, que te barra na vida. Eu não vou nem entrar nessa questão de ter ou não ter dinheiro. Porque isso tem uma base tanto em papai quanto em mamãe. É claro para você essa fala? Você tem algo a acrescentar com isso? Sim, tem essa tendência, né, recente. Eu não sei se é porque agora que tá um pouco mais popularizada a informação sobre isso, principalmente a psicanálise, e as pessoas têm essa imagem da psicanálise, do atendimento psicanalítico muito como a culpar mamãe e papai. Então, assim, nesse ponto eu sou categórico. É muito comum gente chegar na primeira conversa comigo e eu já falo logo, ó, peraí. Se você veio aqui pra culpar papai e mamãe, se tem no telefone deles, liga pra eles e fala direto, culpa eles. Agora, não perde esse dinheiro comigo. Agora, se você quer entender pra quê que isso está acontecendo, senta aqui que a gente vai conversar. Porque assim, claro, tem uma herança cultural, né? Pode ter um trauma transgeracional, mas o que é mais importante, como você falou, já que isso está acompanhando, se está incomodando em mim, esse incômodo é meu,
Então, essa mensagem negativa tá buscando uma resposta positiva, que é: se o incômodo é meu, é porque a mudança tem que partir de mim. Porque talvez isso, de fato, isso tá lá com meu papai, com minha mamãe, com meu vovô e com minha vovó, mas na vida deles, isso foi passável. Vou usar essa palavra. Repete essa coisa do incômodo. Se o incômodo é meu… Se o incômodo é meu, o incômodo, gente, tá ali na dor e o medo, é uma mensagem. Se tá incomodando você, quem tem que mudar é você. Ai, que maravilha. Aí você fala assim: mas minha mãe é exatamente assim, meu pai é exatamente assim. Eles tão vivendo, tão conseguindo manejar e viver bem com isso? Então, a que custas? Não sei, mas a gente tá aqui na cadeira é pra falar da tua vidinha. Claro que a gente traz as outras pessoas como elementos pra espelhar a tua vida. Então já trago logo pra essa realidade. Vamos ver, porque sim, se eu for olhar a vida do meu pai e da minha mãe, eu vou encontrar um monte de coisa. Mas apesar de tudo isso, mesmo com tudo isso, eles conseguiram se dedicar a trabalhar pra, com todas as limitações, criar filhos saudáveis e me trazer até aqui. Claro que tem muito sentimento de falta, que eu gostaria muito, vai para um lugar confortável de eu chorar e eu culpar mamãe e papai. Eu sofro porque meu pai e minha mãe não me deu isso. Mas a vida não é sobre o que papai e mamãe me deu. É sobre o que eu faço com o que eu recebi, inclusive o que faltou, com a falta que eu tenho. Fazia parte disso. Eu tava falando de fatalidade, né? Eu usei um exemplo aí no podcast anterior e eu não tô aqui para me retratar, não é sobre isso. Eu gosto muito da fala de um grande mestre aí que eu acompanhei, não tive, né, a honra de conhecê-lo, mas estudei muito aí virtualmente, chamado Luiz Antônio Gasparetto. E Gasparetto era esse cara aqui, terapeuta metafísico. Ele colocava 1000 pessoas lá no auditório dele e fazia ali um descarrego, uma terapia de grupo, sacudia todo mundo com temas específicos. Mas ele tinha e tem uma fala, porque eu acredito nessa grandeza do trabalho dele que ainda perpetua, ainda existe aqui dentro de mim, em vários outros, que é assim: você está onde você se põe. Você está aonde você se põe. Ah, porque eu tive pai, mãe ausente, tá? Não tive. Tá. Você tá nisso ainda? Você tá se pondo. Ah, porque eu não consigo mudar, porque eu tô cheio de problema, de dor, aquela coisa toda. Existem caminhos para você buscar ajuda. Você buscou? Não. Você está onde você se põe. Ah, esse foi o exemplo. Você tá na tua casa, cai um avião na tua casa, certo? Uma fatalidade. Você não tem como controlar o avião. E na realidade a gente precisa entender que a gente não controla nada. O avião caiu na tua casa. Se não ocorrer de você morrer toda a tua família, é uma fatalidade, ok? O que eu faço com isso depois? Eu vou sentar, chorar e ficar dizendo: ai, o avião caiu, não tem mais nada para fazer, não tem mais nada para fazer. Ou eu vou buscar ali, dentro daquilo que eu consigo, a ajuda necessária para sair daquilo. Né? E também, não é sobre a fatalidade, é sobre aquilo que você faz com o que te aconteceu. Vem falar pra mim, eu passei muito tempo da minha vida ouvindo que eu não podia falar, que eu não podia ser esse terapeuta dinâmico, que eu não podia… As pessoas na minha terapia, elas descarregam ali o emocional do jeito que elas veem, claro, com muita técnica, aquela coisa toda, e as pessoas falam com naturalidade. E essa naturalidade que nós estamos falando aqui é o que eu uso em terapia e é o que atrai esse grupo. Então, presta atenção que muitas vezes a gente vai se condicionando ao que o outro quer. E até nesse momento, nesse lugar, eu estou me pondo aonde eu estou me pondo. E eu preciso sair disso. Então, essa fala, você está onde você se põe, eu quero que todo mundo raciocine, que estiver assistindo esse podcast. O que você está aceitando o outro fazer na tua vida? O que você está aceitando a passar de violência? O que você está aceitando de perseguição? Porque se você está aceitando, você está se pondo. E para tudo nessa vida, a gente precisa buscar uma solução e um jeito. Mas aí tem uma coisa, né? Muitas vezes não é do jeito que a gente quer, mas a vida e essa obra divina, porque eu acredito muito nesse Deus, em todas as coisas que eu cultuo dentro da minha espiritualidade, que sempre nos traz uma resposta. E antes de te passar a fala, eu gosto muito de dizer uma coisa que é assim: na vida, se existe algo que você tem que apertar e espremer para caber, é porque não te serve. E isso serve para roupas, sapatos e relacionamentos. E leva de novo a frase que eu acabei de falar: você está onde você se põe. Percebe como uma coisa vai trazendo a outra e o quanto vai fazendo sentido essa nossa fala e o porquê da importância disso? Porque a partir disso, a gente vai motivar pessoas,
a saírem desse lugar de dor, de sofrimento. E eu acredito que este podcast é o primeiro, né, dessa questão de dor, de sofrimento e de trauma, porque é muito importante. O podcast ele vai entrar, ele pode ser consumido por pessoas muitas vezes que não têm a condição de estar numa sala terapêutica nesse momento, mas que isso sirva para pelo menos acender uma lampadazinha na cabeça dessas pessoas. Faz sentido? Faz muito sentido. Eu queria te